Olá, eu sou o Luciano, colecionador especialista no cultivo em rosa do deserto, aqui do canal Rosa do Deserto Goiás. E nesse vídeo você vai ver muitos detalhes com relação à rega. E por mais que esse seja um tema relativamente simples, um tema para iniciante, eu tenho percebido que muitas pessoas ainda têm dúvida com relação a esse tema. E por incrível que pareça, até mesmo algumas pessoas que já têm rosa do deserto há 1 ano, 2 anos, continuam com alguma dúvida, com alguma dificuldade, cometendo alguns erros. Então nesse vídeo eu vou apresentar tudo o que você precisa saber sobre rega para suas plantas continuarem crescendo, florescendo saudáveis, ficarem sempre lindas. E talvez esse problema dessas dúvidas com relação à rega seja justamente por causa do nome, o nome popular que a gente conhece essas plantas de rosa do deserto. Apesar desse nome, pode ser um tanto inusitado, mas essas plantas elas não são do deserto. Elas são plantas da África, mas elas são de regiões que lembram mais a Caatinga aqui no Brasil, ou seja, chove um pouco, é uma região bastante seca, mas não é um deserto. No deserto a única coisa que você vai encontrar é areia e camelo, talvez. Bom, mas além dessas regiões semiáridas na África, que são um pouco parecidas com a Caatinga aqui brasileira, também existem rosas do deserto na África em regiões de savana. E essas regiões de savana, elas são muito mais semelhantes ao nosso cerrado brasileiro. Ou seja, chove ainda mais do que a gente pode encontrar lá na Caatinga, por exemplo. Lá nas regiões ali do interior dos estados do Nordeste, no norte da Bahia, uma região mais árida, né? Semi-árida, na verdade. Mas que você vai encontrar muitas plantas na paisagem. São plantas adaptadas a realmente uma quantidade menor de água, a esse regime de secas mais prolongadas, mas chove razoavelmente bem para poder manter muita planta viva por lá. E existem 2 problemas principais com relação à rega, pelo menos de acordo com o que eu tenho percebido as pessoas errando na hora de fazer de usar água nas plantas. E o primeiro deles é justamente com relação a essa frequência muito longa, muito distante nas regas. Algumas pessoas chegam a molhar a planta, a rosa do deserto, 1 vez por semana, algumas chegam a deixar um período até mais longo do que esse. Já vi pessoas falando que deixam até 15 dias. E esse é um dos problemas. Ela vai sobreviver, elas são resistentes a essa situação, elas são resistentes à seca, mas ela não vai ficar bonita. Elas precisam de água para crescer, para ficar gordinha e para continuar florescendo. Sem água, esse metabolismo, todos esses processos fisiológicos não acontecem. Então nesse vídeo, além de apresentar de forma mais detalhada esses 2 principais problemas, ainda vou te contar um pouco sobre tecnologia, algumas coisas relacionadas a equipamentos, a informações um pouco mais avançadas com relação à rega, a forma que você pode utilizar, a quantidade de água, o que é que você faz para sua planta continuar crescendo bastante e estar sempre gordinha, ficando cada vez mais gordinha e florescendo sempre. Isso é um pouco do que você vai ver nesse vídeo, além de várias outras perguntas que as pessoas têm deixado para mim aqui no meu canal. E talvez você até pense, nossa, um vídeo inteiro desse tamanho só sobre rega. É, isso mesmo, só para você ver o tamanho da importância desse tema. E também o quanto que as pessoas erram com relação a isso. Mas não é só isso não. A rega, por exemplo, é a parte de irrigação. É isso mesmo, a rega basicamente é uma forma de fazer essa irrigação, que pode ser mais simples, pode ser mais avançada, existem várias formas. Atualmente a gente tem até mesmo várias tecnologias que ajudam nesse processo. E por isso eu já deixo aqui um alerta para você. Esse vídeo não é para quem quer ter uma plantinha ou 2, largada, esquecida no quintal, contando simplesmente com o clima e com a sorte para conseguir se desenvolver. Esse vídeo é para quem quer ter muitas rosas do deserto, pelo menos mais de 10, muito bem cuidadas, crescendo e sempre florescendo, sempre saudáveis. Só para você ter uma noção ainda melhor do quanto a irrigação ela é importante, a história da irrigação, que é o termo que eu vou usar com mais frequência para a rega, ela tem uma história bastante antiga e essa história até se confunde com o sucesso das populações humanas, da sociedade. Como assim? À medida em que
o ser humano foi descobrindo as melhores formas de fazer essa rega, as populações foram crescendo e se desenvolvendo. Ou seja, os povos que tinham um conhecimento maior, mais desenvolvido sobre a parte de irrigação, eles tinham a economia mais desenvolvida, tinham uma agricultura muito melhor, não passavam fome, e é por isso que esse é um tema tão importante. A irrigação ela foi se desenvolvendo e começou há mais de 4.500 anos antes de Cristo, principalmente ali nas regiões da China, próximo ali do rio Lao Tse, também na região do Egito, lá do rio Nilo, próximo do rio Nilo, e também na Índia, ali próximo do rio Ganges. Então essas populações foram descobrindo como utilizar a água desses rios da melhor forma possível, para que as plantações crescessem e se desenvolvessem cada vez mais. Mas além dos relatos sobre a irrigação serem tão antigos quanto o que eu estou te falando aqui, 4.500 anos, existem até alguns outros desenhos, alguns outros relatos que mostram que esse processo de rega, da forma de simplesmente pegar água e jogar nas plantas, é ainda mais antigo, tem mais de 6.000 anos, em que você consegue encontrar aí alguns relatos em papiro, desenhado em pedra, de pessoas utilizando estruturas simples, como por exemplo um pedaço de bambu, enchendo de água para jogar nas plantas, porque as pessoas já entenderam há muito tempo o quanto a água é importante para as plantas crescerem e se desenvolverem bem. Então, já tem muito tempo que a gente procura desenvolver estruturas, estratégias para poder molhar da melhor forma possível, sem gastar tanto tempo assim. E você, como é que você está regando aí as suas plantas? Você está usando aí um regadorzinho, um baldinho, um copo? Você continua utilizando as mesmas formas que eram conhecidas há 6.000 anos atrás, ou você já está um pouquinho mais desenvolvido, já conhece algumas tecnologias? Eu vou apresentar algumas delas aqui e vamos ver se você já está utilizando, se já conhece, e você vai aproveitar esse vídeo para melhorar essa condição aí para você. E dentro dessa parte de tecnologia, hoje a gente já tem tanta coisa, tem timer disponível, tem vários tipos de cano de várias espessuras, mangueiras, tem bicos aspersores, tem bicos para gotejamento, tem painéis de controle que vão conseguir controlar até mesmo se num determinado dia choveu e não vai precisar da irrigação. Ou seja, tem muita coisa. Tem livros enormes sobre irrigação, tem cursos de mais de 20 horas de curso. E é claro, né, as disciplinas de universidade, o pessoal da agronomia chega a passar 6 meses, às vezes até mais, estudando só essa questão da irrigação. Então ficou claro para você o quanto de informação e o quanto que esse tema é importante? Bom, além disso, você já deve saber que a água ela faz parte de todos os processos fisiológicos. Sem água não existe vida. A água é importante para a gente, é importante para as plantas. No nosso corpo, por exemplo, a gente é formado de 70% de água. Quando a gente é mais novo, chega a 75%, a gente vai desidratando um pouco ao longo da vida. Mas nas plantas, isso chega a ser ainda mais extremo. Uma alface, por exemplo, algumas outras folhosas, tem mais de 90% de água para construir ali o corpinho da planta. E nas plantas, todos os processos fisiológicos, eles dependem de água, desde a fotossíntese, aquele momento em que as folhas estão absorvendo a luz do sol e utilizando essa energia para produzir o próprio alimento, a própria energia, a parte de transpiração, a abertura e fechamento dos estômatos nas folhas e principalmente a forma como a planta utiliza essa água para poder absorver os nutrientes. Sem água, esses sais minerais, esses nutrientes, macro e micronutrientes, eles não vão ser dissolvidos e a planta não vai, a raiz da planta não vai conseguir absorver e puxar para cima das folhas e crescer, produzir folhas, produzir flores, frutos e ficar cada vez mais incrível, né? Inclusive para a rosa do deserto, para ela poder ficar gordinha, ela precisa de muita água. E existe até mesmo um mecanismo bastante especial chamado de turgescência. Você já ouviu esse nome? Esse é o mecanismo que faz com que as células da sua planta elas fiquem cheias, elas fiquem bem cheias mesmo. No caso da rosa do deserto, ela ainda tem células especiais para poder armazenar água e nutrientes. Então essa turgescência ela depende exclusivamente da água para manter essas células bem cheias, bem gordinhas. É por isso que quando falta água, você vai observar que a planta ela dá uma murchada. Isso é muito fácil de perceber na rosa do deserto. E as pessoas ficam super preocupadas, não é mesmo? O que será que está acontecendo com a minha planta? Será que ela vai morrer? E às vezes é só falta de água mesmo.
Mas existem outros problemas relacionados à raiz, por exemplo. Pode estar tudo molhado e ela não pode não estar conseguindo absorver a água. Um outro detalhe importante é a parte de transpiração, ou evapotranspiração que as plantas realizam. As raízes vão puxando a água e a água chega até as folhas, então ela começa a ser evaporada. Esse processo é extremamente importante, não só para puxar os nutrientes, mas também para regular um pouco da temperatura aqui por cima das folhas. Por exemplo, num dia muito quente, num dia que possa inclusive ser desconfortável para a planta, elas têm alguns mecanismos em que ajudam a controlar, reduzir a temperatura das folhas, simplesmente com esse processo de transpiração, que é semelhante ao que a gente faz, não é mesmo? Quando a gente está transpirando, quando a gente está suando depois de um exercício físico mais pesado, ou simplesmente andando aí numa praça, num dia de sol muito quente, a gente começa a transpirar para regular a temperatura do nosso corpo, e as plantas também conseguem realizar um pouco desse processo. Não é tão eficiente quanto a gente faz não, mas elas fazem um pouco disso também. E se você já percebeu, não adianta nada encher o seu vaso de adubo, você preparar e repensar muito bem todos os macro e micronutrientes, jogar um monte de coisa aqui por cima se faltar água. Inclusive fica até perigoso, porque se não tiver uma frequência adequada e você continuar jogando adubo e adubando, esses sais eles vão se acumular aqui no vaso e vão causar alguns problemas que são preocupantes, são ruins para a planta. E tudo isso porque simplesmente faltou a quantidade de água necessária. E só para ficar ainda mais claro para você a quantidade enorme de água que as plantas precisam, por exemplo, o trigo, para ele produzir, em um determinado espaço, produzir 1 kg de trigo, chega a ser necessário 1000 litros de água. No caso do arroz, isso é ainda mais drástico. O arroz chega a precisar de 2.500 litros de água para conseguir produzir 1 kg de arroz. E é estranho, né? Se você pegar todos esses grãos e secar, medir a quantidade de água que tem ali, vai ter em torno de 15% de água apenas, que é bem menos do que esse número que eu estou te falando. Mas toda essa água ela é necessária para passar por dentro do corpo da planta, por hidratar o solo, dissolver os nutrientes e fazer com que a planta realmente consiga crescer e produzir. Por isso que esse volume é tão grande. Atualmente existem alguns sistemas muito mais eficientes, como por exemplo hidroponia, mas aí a história já é outra. A gente ainda não consegue produzir trigo e arroz em sistema hidropônico igual é feito com alface, por exemplo. Mas a rosa do deserto ela consegue ser muito mais eficiente do que a maioria das plantas para conseguir lidar com esses problemas de estiagem, de falta de água, por exemplo. Mas essa já é uma outra história evolutiva muito mais complexa de explicar aqui. E se o primeiro problema que eu te apresentei aqui é a falta de água, são as pessoas que deixam um intervalo muito grande entre as regas, de 7 dias, 10 dias, às vezes até 15 dias. Esse é um dos erros mais graves. O segundo erro grave é molhar demais. Só que não é apenas jogar água demais na planta, não. É molhar demais um substrato ruim. E nessa questão, nesse problema de molhar demais um substrato ruim, você precisa entender duas coisas. Primeiro, o que significa molhar demais e o que significa um substrato ruim. Um substrato ruim é aquele que você joga água por cima e, dependendo do volume que você jogar, a água começa a escorrer pela borda ao invés de escorrer e descer por dentro do vaso. É um substrato que é mais preguento, por exemplo. É um substrato que a água fica presa e retida ali dentro durante muito tempo. E olha só, presta atenção, isso é um substrato ruim para a rosa do deserto. Algumas plantas adoram esse tipo de situação aqui, o substrato ali, a terra, o vaso fica encharcado durante muito tempo. Um exemplo são algumas plantas carnívoras, elas adoram a raiz encharcada. E já o termo molhar demais, ele é ainda mais complicado, porque isso vai depender da época do ano, da sua região, da sua forma de cultivo, e da qualidade do seu substrato, quanto você conhece sobre isso e consegue preparar essa porosidade, essa densidade, que são várias medidas desse substrato. Eu, por exemplo, chego a molhar 2, às vezes até 3 vezes no mesmo dia, mudinhas pequenas dentro de uma estufa. Mas é claro que isso está relacionado com o processo de crescimento mais acelerado, porque, bom, eu não tenho tanta paciência assim para ficar esperando a mudinha crescer e levar aí 1 ano e meio, 2 anos para florescer. Eu quero que o processo aconteça rápido, não sei você.
Mas aproveite, se quiser me contar aqui embaixo, se você tem muita paciência e não tá nem aí, se demorar 3 anos, tudo bem. Cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de pensar. E esse termo molhar demais, ele está muito relacionado com o quanto de conhecimento você já tem sobre o cultivo. Igual eu te falei que eu consigo molhar muitas vezes por dia para fazer a planta crescer mais rápido. Para quem é iniciante, para quem está começando, a forma mais precavida, a forma mais segura de você lidar com essa situação é aguardar o seu substrato secar primeiro, antes de molhar. Mas você não pode deixar ele seco durante muito tempo não. Você vai simplesmente colocar o dedo ali na terra, ali no seu substrato, e observar se ele está saindo sujinho, se está vindo pregado muito pedacinho de substrato, por exemplo. Então, molhar demais está relacionado com esse fato de você não deixar o substrato secar e não conhecer muito sobre o cultivo, sobre o substrato. Por isso mesmo que a forma mais segura de você lidar com isso é sempre esperar esse substrato secar primeiro e usa lá o dedo para você sentir. Se você não conseguir sentir se está molhado, se está seco, algumas pessoas têm essa dificuldade, vai ser visualmente mesmo, vendo se tem muito pedacinho pregado aí no dedo. E existe uma confusão que algumas pessoas fazem com relação a mudinhas pequenas, plantas maiores, e acabam não entendendo se tem que molhar da mesma forma, na mesma quantidade, no mesmo ambiente. E infelizmente essa é uma questão que a gente precisa aprender aos poucos. A primeira coisa que você precisa entender é que uma mudinha pequena, uma mudinha menor como essa daqui, por exemplo, olha só, já está florida, já é adulta, mas ela é bem menor do que essas outras aqui. O corpinho da planta é bem menor, ela tem uma quantidade muito menor de reserva aqui de água. Ou seja, ela vai suportar um tempo menor com esse substrato seco. Ela já vai começar a sentir, já vai perder algumas folhas. Esses são alguns dos sintomas. Quando a planta fica seca durante um período muito longo, ela começa a perder as folhas aqui de baixo. Mas não é só isso não. Ela também não vai crescer, não vai florescer, se você não estiver dando a quantidade de água suficiente, a quantidade que ela realmente precisa. E ainda com relação ao excesso de água, o que é que isso pode causar? O problema mais comum é o apodrecimento. Só que esse apodrecimento está muito mais relacionado com a possibilidade dos micro-organismos, dos fungos, das bactérias crescerem e se desenvolverem muito e muito mais rápido do que a planta. Porque um ambiente muito úmido favorece esses micro-organismos, favorece algumas doenças. Além disso, o excesso de água pode trazer outros problemas também. Então olha só, tanto a falta quanto o excesso é problema. E o excesso ele pode causar um processo chamado de lixiviação, que é quando a água começa a descer demais aqui por baixo do vaso e ela vai levando o adubo embora. Ou seja, vai levando o seu dinheiro junto também. Então você precisa medir e ter uma noção mais apropriada qual que vai ser a quantidade de água. Você pode até utilizar nas primeiras vezes um copinho de medida para conseguir ter essa noção com mais precisão, com mais facilidade. Além disso, o excesso de água pode se tornar até mesmo um problema ambiental, não é mesmo? Tem várias cidades aí no Brasil que passam por problemas de falta de água com bastante frequência. Imagina essa questão da quantidade de água se for para um produtor de grande porte, um produtor que tem 1000 plantas, 1000 vasos, 1 milhão. Então, um pequeno erro aí de 10 ml nessa quantidade de água para mais ou para menos, né? Principalmente para mais, já que a gente está falando de excesso, vai ser um gasto absurdo, vai ser um prejuízo e pode ser até mesmo um problema ambiental. O excesso de água também consegue causar um outro problema chamado de salinização. Só que isso está muito mais relacionado ao solo e a alguns tipos de solo muito específicos, como por exemplo, solos que têm uma dificuldade de drenagem, solos mais rasos e solos mais alcalinos. Ou seja, é bem específico mesmo. E principalmente o solo de regiões muito quentes, muito secas, as regiões do semiárido, têm um risco muito maior de sofrer esse processo de salinização. Essa salinização ela também pode acontecer no seu vaso, dependendo do tipo de substrato, da forma de adubação. Algumas pessoas ficam muito preocupadas com essa bordinha branca aqui embaixo e pensando que talvez seja essa salinização. Mas como o substrato ele é muito drenante
e passa uma quantidade relativamente grande de água por aqui, não é salinização não, tá? Para conseguir salinizar o substrato, tem que errar muito na quantidade de adubação, e o que eu mais vejo é as pessoas errarem para menos, colocar uma quantidade menor do que é o necessário. Mas então vamos lá para a parte que as pessoas têm a maior curiosidade. Como é que faz para a rosa do deserto crescer mais rápido, crescer sempre saudável? Bom, um dos detalhes é justamente a frequência que eu já te mostrei, não molhar demais, observar se está sequinho aqui o substrato na hora que vai regar, se você ainda não tem tanto conhecimento assim, para você evitar o apodrecimento das raízes, principalmente se o seu substrato não for um bom substrato. Além disso, uma dica que você pode já anotar e já aplicar é com relação a qual é o melhor horário do dia para molhar. Isso não é só para rosa do deserto não, para orquídea e para outras plantas, essa dica também é importante, que é molhar de manhã cedo. E o que é de manhã cedo? Você pode molhar aí entre 5 horas da manhã até 9 horas da manhã, ainda está cedo. Passando disso, já vai ficando um pouco tarde. Se você fizer esse processo de manhã bem cedinho, o que acontece é que a sua planta vai conseguir absorver tudo que ela precisa de água e nutriente ali naquele momento, principalmente esse tipo de planta. Então esse substrato vai secando, vai ficando muito bem drenado até chegar ao período da noite. E ela vai conseguir passar esse momento da noite de uma forma mais segura, não vai estar ali com o pezinho encharcado na água que acabou de ser jogada ali. É claro que essa é uma recomendação de segurança, tá? Tem muita gente que molha aí no final da tarde, não tem problema. Tem muita gente que tem sorte com rosa do deserto, né? Mas se por acaso você está tendo problema de apodrecimento, as plantas não estão bonitas, vai anotando os detalhes e vai aplicando para reduzir os problemas que talvez você tenha ou possa enfrentar futuramente. E uma pergunta que as pessoas fazem muito é se pode molhar a rosa do deserto por cima, se pode molhar as folhas, se pode molhar as flores, se pode molhar as vagens. Bom, são questões um pouco diferentes, então vamos lá. Não tem problema nenhum você molhar as folhas, inclusive esse processo de molhar, dependendo da forma como você faz, até ajuda a eliminar um pouco das pragas. Mas dependendo da época do ano e da sua região, isso pode aumentar a quantidade de manchas, as manchas pretinhas de fungos, de algumas doenças. Dependendo dessas manchas, não é nada grave. Isso vai passar assim que a época do ano começar a ficar mais seca. Mas com relação às flores, molhar as flores vai fazer com que elas durem menos tempo. E ainda com relação às vagens, também tem aí o momento em que você pode molhar e o momento que não é tão adequado. Se a vagem já estiver próxima aí de amadurecer, se ela já estiver rachando, o ideal é que você não molhe, não deixe cair água ali dentro, porque pode acontecer da semente acabar germinando ali dentro e você nem perceber. Se isso acontecer, você tem que correr, pegar aquela semente que soltou ali uma raizinha e já plantar logo, porque senão você vai perder. Não dá para armazenar essa semente que já começou o processo de germinação. É um pouco raro, mas comigo aqui já aconteceu 2 vezes, porque eu tenho irrigação automatizada. Então eu não estou controlando o tempo inteiro, não fico olhando a rega. Eu faço isso para poder economizar o meu tempo. Só que molhar por cima da rosa do deserto ainda tem alguns problemas adicionais. Como assim? Se você está utilizando, por exemplo, defensivos caseiros, aqueles que são que têm uma duração menor de ação ali em cima da sua planta, aqueles defensivos que você tem que aplicar de 3 em 3 dias. Por exemplo, se você acabou de jogar algum produto orgânico, alguma formulação para poder eliminar pragas e doenças, e depois você vai e molha, o efeito desse controle caseiro reduz muito, fica muito ruim. Então, dependendo do que você está fazendo, se é, por exemplo, adubação foliar ou um controle caseiro de doenças, você pode evitar de molhar as folhas, que vai ser melhor. Um outro detalhe, isso pode atrapalhar até mesmo os defensivos químicos, os agrotóxicos. É claro que alguns deles vão ter uma ação até melhor depois que você molha. Você precisa conhecer o produto, porque se você observar algumas plantas, elas ficam muito branquinhas por cima. E à medida que a água vai caindo ali em cima da folha, vai dissolvendo, vai diluindo esse produto e a planta vai conseguindo absorver melhor. Mas isso é diferente do que acontece com os caseiros. Os caseiros, você jogou água, você lava tudo o que acabou de utilizar na sua planta. E uma outra dúvida que as pessoas costumam ter é qual é a quantidade de água que você pode jogar na sua planta, na sua rosa do deserto.
E olha só o detalhe, o quanto que a organização do seu ambiente vai influenciar aí nessa quantidade de água que você pode medir e calcular para poder utilizar. Principalmente se você tiver aí uns 100 vasos, 500 vasos, é importante você conhecer esse detalhe. É óbvio que vasos pequenos, eles vão precisar de uma quantidade menor, vasos maiores vão precisar de mais. Você pode usar um regador para poder ter maior controle, porque ali se eu tiver com a mangueira direto nas suas plantas, você só vai conseguir ter uma noção com base no tempo. Ou seja, se você leva aí 1 hora, leva meia hora para molhar todas. Mas se você quiser ter uma noção muito mais precisa de qual é esse volume, até para saber quanto está saindo de água lá da sua caixa d'água, você pode usar um medidorzinho qualquer, coloca aí o volume de água que ele está marcando. Você pode pegar o seu vaso e ir molhando lentamente ele, tá? Você pega ali e vai colocando devagarzinho. Até, olha só, esse vaso foi molhado ontem, mas ele já está bem sequinho, olha só. Tanto de água que está cabendo aqui. E vai distribuindo aí ao longo da planta. Aqui tem um pedaço que ficou seco. E olha só. Pode até parecer que tá pingando no meu colo, mas não tá não, tá pingando aqui no meio. Chegou no ponto máximo, ele já começou a pingar. Tem alguns detalhes com relação a bolhas de ar e vários outros detalhes mais complicados de explicar, talvez. Mas para a gente poder simplificar é só isso mesmo. Molha até começar a pingar. Observa quanto de água que você gastou. Nesse caso aqui, deixa eu observar. Estava com 600 ml, agora está com 400. Gastei 200 ml só para esse vaso. Olha só, pouquinho. Claro que a planta está enorme, já está precisando ser replantada. Está começando a sair um pouquinho de raiz aqui embaixo. Mas é o que ela vai precisar, com uma frequência bem maior, né? Porque o vaso é pequeno. Então, utilizando essa medida, você consegue ter você consegue ter precisão da quantidade, do volume de água que seus vasos estão precisando. Uma outra forma de fazer isso, que é inclusive utilizado em pesquisa, é utilizar uma balança. Você espera o seu vaso secar, ou você pode utilizar um vaso simplesmente cheio de substrato, pesa aquele material seco, depois coloca ele dentro de um balde de água, deixa ele absorver muita água, e depois pesa de novo, diminui o número pelo outro, você sabe exatamente a quantidade de água que esse vaso está absorvendo. Inclusive, isso é uma medida bastante simples de você conseguir ter uma noção do CRA. O que é isso? Na maioria dos sacos de substrato, você vai ver essa sigla, vai ver que tem ali uma porcentagem na frente desse número, que é a capacidade de retenção de água de um determinado substrato. Infelizmente, esse número vai mudando ao longo da vida desse substrato, dependendo do tipo de material. Mas essa também é uma forma de você prever quanto de água que você vai precisar. Acabou de comprar um saco grande de substrato? Olha ali o número, faz alguns cálculos aí, vai precisar entender um pouco melhor como é que faz isso. E você vai saber exatamente quanto de água vai sair lá da sua caixa d'água, quanto que você vai precisar diariamente para poder manter essas plantas hidratadas. Ou semanalmente, dependendo do seu regime e da forma como você faz a rega. E algumas pessoas perguntam se pode plantar arroz deserto no chão. Se for no chão, se você tiver a sorte de ter aí um solo apropriado, mais arenoso, e conseguir cultivar várias rosas deserto no chão, vai ser um pouco mais complicado de ter essa noção. É claro que no período da chuva vai ser impossível, mas no período de seca, no período de estiagem, se você tem uma dica bastante simples, se você tiver uma pedra um pouco maior e fizer ali uma cava, não precisa ser muito fundo ali no solo, não, deixa essa pedra ali e vai regando a sua planta ali, deixa a pedra próximo da planta. Se você tiver com muita dúvida se o solo está muito seco ou se ele ainda está úmido, é só você dar uma levantadinha ali na pedra, pode ser um enfeite de jardim também. Você vai perceber que por baixo dessa pedra, desse material, desse enfeite, vai ficar úmido por mais tempo. Ela vai conseguir segurar ali, reter a umidade, e você vai conseguir perceber se já está na hora, já está passando muito da hora de regar novamente uma rosa deserto no chão. Mas eu não gosto de colocar a planta no chão não, eu prefiro elas nos vasos, fica mais fácil da gente manusear, fazer as trocas de substrato, levantamento e várias outras coisas
que quem gosta de rosa do deserto gosta de fazer também. E essa água que a gente está utilizando para regar as rosas do deserto, será que ela é sempre igual? Será que no Brasil inteiro a água é sempre a mesma? Será que muda alguma coisa? Será que a água da chuva, a água da torneira, a água de um rio, de um lago, elas são todas iguais? Você já parou para pensar nisso? Bom, o que acontece é que elas são diferentes. E justamente por serem diferentes, os efeitos nas plantas também vão ser. Por exemplo, a água de um rio, ela oferece mais riscos, dependendo de onde é que você está, qual é a região. Se esse rio está recebendo a água da enxurrada de uma plantação que acabou de receber um defensivo, ou de um solo que está contaminado com nematóide, por exemplo, alguma outra doença. Ou até mesmo se esse rio está recebendo esgoto doméstico, esgoto de alguma cidade. Ou seja, tem um monte de detalhe que pode influenciar. Um lago, algum reservatório também tem problemas parecidos. Mas com relação a, por exemplo, a água da chuva e a água de um ar-condicionado, esses dois tipos de água são bastante semelhantes. Ou seja, eles têm aí um pH um pouco mais ácido. Já está o meu equipamento aqui, já vou te contar um pouquinho sobre essa questão dos equipamentos de medição. E além do pH ser um pouco mais, falei mais alto, né? Perdão, um pouco mais baixo, um pouco mais ácido, esse pH da chuva ele costuma ficar em torno de 5,5. É claro que isso depende, por exemplo, de onde você mora. Em uma grande cidade, a poluição do ar acaba mudando um pouco esse pH também. Talvez você já tenha ouvido falar em chuva ácida. É muito comum nas cidades e a chuva fique um pouco mais ácida. Ela acaba reagindo ali com a poluição do ar e formando alguns compostos que inclusive são capazes de prejudicar estátuas, prédios e, é claro, a sua planta também. Então a gente acaba precisando ter um pouco mais de cuidado com essa rega, inclusive em cidades grandes. Mas a água do ar-condicionado, por exemplo, ela é bastante semelhante, porque ela tem uma baixa condutividade elétrica, ela tem pouquíssimos sais minerais. Na verdade, ela não tem praticamente nada. Se a gente pegar um equipamento semelhante a esse daqui, esse aqui é um pH-metro, mas tem um outro que é idêntico, que é um condutivímetro. Ele vai medir a quantidade de sais que tem nessa solução, no caso dessa água. E quanto maior a quantidade de sais, maior a condutividade elétrica. Uma água destilada, por exemplo, aquela água de laboratório que a gente usa muito no laboratório, a condutividade elétrica ela é 0, porque sem os sais esse equipamento não consegue medir uma eletricidade que fique passando ali nessa solução. Então a água de chuva e a água de ar-condicionado elas são relativamente semelhantes. Com uma diferença que a água da chuva ela tende a ter um pouquinho de nitrogênio. Algumas pessoas acham que é muito, mas na verdade é bem pouco, viu? Porque imagina só, se tivesse muito nitrogênio na água da chuva, o agricultor não precisava comprar tanto adubo, não precisava comprar ureia e outras formas de nitrogênio, nitrato de cálcio. Era só esperar chover que aí as plantações iriam ser adubadas, as plantações de milho, soja. Mas essa não é verdade. O agricultor ele compra muito adubo para conseguir fazer aquela plantação crescer. A chuva ela ajuda um pouquinho, ajuda as florestas, ajuda as plantas naturais, mas é bem pouco, infelizmente. E a água de torneira, como você já deve saber, é uma água tratada. Ela acaba chegando para você nas cidades contendo aí um pouco mais de cloro, alguns compostos de flúor que ajudam aí a eliminar as bactérias, os micro-organismos do encanamento e até ajuda aí na prevenção de cárie da população em algumas situações. Só que, como a gente sabe que o cloro é um micronutriente que as plantas precisam, e a água das cidades ela já vem com esse cloro, então a gente acaba ficando um pouco preocupado, né? Será que se eu colocar um KCl, um cloreto de potássio nas plantas de uma cidade que a água já tem cloro, será que essa quantidade de cloro não vai ser demais, a planta não vai intoxicar? Ainda não existe nenhum relato com relação a esse tipo de intoxicação, mas é sempre bom a gente pensar e tomar cuidado com a quantidade de adubo que vai colocar, dependendo de onde a gente está. Esse é só um detalhe para você perceber o quanto que a diferença na água de um lugar para outro, na área rural, pode influenciar aí no cultivo das suas plantas. E usando esses equipamentos, por exemplo, esse pH-metro de bolso, esse pH-metro portátil, para a gente saber se a água está mais ácida, se eu vou ter que colocar algum corretivo
ou o condutivímetro para saber se a quantidade de adubo que eu tenho que colocar tem que ser menor, dependendo de onde você está. É claro que todas essas medições elas vão servir para um nível de cultivo muito mais alto, um nível mais avançado. Se você está no começo, está com poucas plantas, não precisa se preocupar tanto com isso assim. Você vai precisar se preocupar aí com relação a isso quando essas pequenas diferenças começarem a afetar o seu bolso, por exemplo. Quando você tiver aí 500 plantas, 1000 plantas, quiser produzir, não sei se você pensa em fazer isso algum dia. Mas é bom já ir aprendendo e saber que essas coisas existem e que essa água, dependendo de onde ela está, ela pode influenciar no desenvolvimento da sua planta. E ainda com relação à irrigação, a gente tem o tipo de irrigação manual e o tipo automatizada, e que por mais que possa parecer muito avançado, atualmente é possível conseguir alguns equipamentos simples em ferragistas na maioria das cidades, como por exemplo um timer para controlar a água que está saindo da torneira e que vai direto para suas plantas, se você tiver uma mangueira com vários biquinhos, por exemplo. Não é nada tão complicado de fazer. E se você percebeu, eu comecei esse vídeo lá da parte mais geral, mais simples, mais iniciante, mais básico, consegui trazer até alguns detalhes um pouco mais avançados para você. Agora aproveita e me conta, você já sabia que existia tanta informação, tanto conhecimento sobre rega, sobre irrigação? Você já conhecia todos esses detalhes? Gostou da parte de história, de como é que começou essa irrigação? Aproveita e conta aqui embaixo para mim. Se a sua rega ela já está perfeita, já está ideal, se você ainda precisa mudar alguns detalhes e quer melhorar essa parte aí da irrigação. Bom, e com relação a tudo isso, como é que a gente faz para a rosa do deserto ficar cada vez mais gordinha? Além dessa questão da quantidade ideal de água, da irrigação, você ainda vai ter que conhecer bastante sobre a parte de adubação. Vai precisar ter bastante sol. E é claro que a genética também vai influenciar bastante se ela vai ficar mais alta, comprida, se ela vai ficar mais gordinha. Mas todos esses temas são uma outra história. E até o próximo vídeo.